E aí, mano, tava aqui pensando por que eu não faço um vídeo falando da minha história do Xbox, né? Aí eu pensei aqui, por que não, né? É o seguinte, mano, eu vou limpar esse console aqui que eu comprei recentemente, o Xbox 360, que veio todo carcomido aqui, mano. Tem um box aqui no canal, olha o estado, mano. Ele tá muito bom estado assim, no geral, mas tá sujão, tá ligado? E aí vou aproveitar e vou conversar com vocês, cara, sobre a minha história com o Xbox. Então, eu não vou abrir ele, eu não tenho conhecimento pra fazer isso. Eu não quero estragar um console recém-adquirido fazendo merda, né? Então é o seguinte, o que eu vou usar aqui, mano? Vou tentar utilizar álcool isopropílico. Vou usar aqui limpa madeiras, madeira grossa, lá ele, baitola. Pra dar aquele polimento pra ficar brilhando, né, cara? Aí eu vou usar um temido pano umedecido com a galênica e um cotonete. Tu limpou o ouvido hoje, miserável? Por isso que tu não escuta, né, baitola? Então é isso, cara. Vai lá conferir o vídeo, arrombado. Vou deixar aparecendo uma link aí em cima pra vocês verem esse conteúdo incrível aí. Então bora lá, mano. Começar limpando aqui esse comando. Então é o seguinte, galera. Sempre fui do PlayStation, né? Tive o Play 1, Play 2. Já falei isso algumas vezes aqui no canal. E aí, cara, o que acontece? Eu era sempre aquele primo atrasado, né? Assim como boa parte da galera que assistia esse canal. A gente sempre é o primo, às vezes, que nossos primos estão no Xbox mais avançado, PlayStation mais avançado. E por aí vai. E, cara, meu primeiro console na época foi um Mega Drive. Depois a gente teve um PlayStation 1. Jogava Nintendo, mas não era meu, era alugado. Inclusive, tem uma história, porque meu padrasto, ele alugava console. E aí a gente pegava o Nintendo pra jogar, tipo, no domingo, mano. Pegava 2 da tarde, eu ouvia às 10 da noite. E era R$3, mano, na época. Meu padrasto tá devendo o cara até hoje, mano. É loucura, né? O cara ficar devendo 3 contos, mano. Mas naquele tempo, mano, era liso, mano. Não que hoje a gente seja rico, né? Mas naquele tempo era demais, mano. Ave Maria, viu? Enfim, cara. E aí, né? Sempre no console atrasado e tal, bababá. E aí, beleza. Meu padrasto comprava os consoles lá pra casa, Play 1, Play 2. E aí o nosso Play 2 deu pau, mano, numa época. E aí ficamos sem console uma pá de tempo. Já tava aqui falando do PlayStation 3, eu acho. Aí comecei a trabalhar. Saí ali da aba da mãe cedo, mano. E aí a primeira coisa que eu fiz, cara, foi juntar uma grana de reserva, né? Precisasse de alguma coisa. E depois eu peguei uma grana, juntei e comprei um PlayStation 2. Foi, na época, acho que foi 400 quebrado, mano, na loja da TIM, mano. Beleza. Tinha lá meu Play 2. Só que passou-se um tempo, cara, eu queria ir pra nova geração, né? Tipo, a geração que tava na época já era o 3, mano. E o 360. E aí conheci um brother, mano, numa empresa que a gente trabalhou de moto. E a gente conversava muito sobre videogame, né, cara? Diegão, né? Salve, Diegão, tamo junto, mano. E aí, cara, a gente trabalhava junto nessa empresa de motos. Só que eu tava com o PS2 e não podia comprar ainda o 360. Beleza, passou-se um tempo, saí da empresa e depois de um tempo a empresa me chamou de volta para trabalhar agora no setor de carros da Volkswagen. E aí, na época eu trabalhava entregando carro novo para cliente. O cliente chegava lá na loja e eu era responsável por entregar carros novos para eles, né? Tipo aquela entrega toda, né, gourmetizada. Olha, carro tal, tem as configurações tal. Eu apresentava o carro pro cliente depois que ele tinha comprado, né? Fazia lá toda uma cenagem, né? Colocava aqueles laços no carro pro cliente ter uma experiência única, né? Era legal, era legal. E aí o Diego também foi para o mesmo setor da empresa, né? A gente trabalhava, era um grupo de moto e tinha grupo dos carros, né? Então a gente passou pro mesmo setor depois. Depois que eu saí, me chamaram de volta. E aí o Diego tava lá já. E a gente se reaproximou. E foi na época que eu quis mesmo, de fato, entrar na geração atual, né, cara? E aí eu não demorei muito tempo lá não, mano. Saí logo fora. Fiquei lá 9 meses. 9 meses o menino nasceu. Aí cortaram a minha cabeça, né? A empresa entrou numa crise do caramba. E aí me demitiram. Mano, nessa época ainda tinha a cultura de buscar o dinheiro na empresa, cara. Eu já tava esquemado, né? Tinha falado com o Diego tinha me dito tudo como é que era o Xbox. Ele tinha já o 360 dele na época. Falou da destrava. E aí fui buscar o dinheiro, mano, da rescisão. Já esquematizado, já sabia a loja, já sabia tudo. E aí peguei exatamente igual a esse aqui, cara. O Slim, 4 GB de memória, destravado. Vinha já, eu não lembro se era destravar LT, mano, ou era RGH. Não, acho que era RGH, não lembro. Sei que vinha com uma pá de jogo, mano, no HD, tá ligado? Um HDzão de 500, que inclusive ainda tenho até hoje, de 2013 até hoje eu ainda utilizo ele, cara. Ainda tenho ele aqui comigo. Beleza, comprei lá um Kinect, mano. Caraca, mano, quando eu vi aquilo ali, caraca, consegui, mano. Peguei todo dia da rescisão praticamente. Tive que interar ainda, acho que um valor, mano. O dia da rescisão não dá pra comprar, não. Tive que interar ainda um valor por fora. Aí fui pra casa todo empolgado. Nessa época eu namorava com uma menina, mano. E aí a minha atual vai ver isso e vai falar, ih, as bichinhas, né? Dando crédito pras bichinhas. Sacanagem. Aí, cara, na época eu ia comprar só o console sem o Kinect, mano. Aí ela, não, compra com o Kinect, né? Pra gente brincar e tal. Dentro, bairro. Fui na ideia daquela miserável, comprei com o Kinect. Beleza. Fomos pra casa, tal. Fui montar ansioso, mano. Montei o bagulho, chamei ela lá pra casa, beleza, enfim. Aí passou-se uma semana, a praga terminou comigo.
Tomei na peida, viado. Na peida. Beleza, mano. Mas aí foi um bagulho que eu tinha comprado que ainda ia aproveitar com meus amigos, né? Também. Comprei com esse intuito de jogar com os moleques. E aí, cara, jogava... Imagina, mano. Uma pá de cara jogando Just Dance, mano. Uma viadagem da porra, mano. Jogando aquele Kinect Adventure. Cara, era resenha do caralho, mano. Foi meu primeiro console. E eu lembro como se fosse hoje, mano. Tipo, o primeiro jogo que eu fui jogar foi o FIFA, mano. Foi o FIFA 14 na época. E comecei logo o modo carreira com o temido Atlético de Madrid, cara. Lembro até hoje, mano. Tipo, o cara que torce pro Real Madrid começar uma carreira com o Atlético de Madrid. A primeira carreira é louca, né? E vou te falar, mano, das carreiras que eu fiz no modo carreira no FIFA sozinho, né? Que eu joguei sempre muito com um amigo meu, Matheus Bernardo. A gente jogava muito modo carreira de dupla. Essa que eu fiz sozinha foi o modo carreira mais marcante que eu fiz, cara. O primeiro. Desde que eu me entendo por gente, esse modo carreira que eu fiz com o Atlético de Madrid no 360, o primeiro foi o mais marcante. Né? Acho que não é nem pela questão de ter sido o primeiro modo carreira, não, cara. Acho que é porque, não sei, mano, a jogabilidade do FIFA 14 é tão gostosinha, tá ligado? E eu lembro que eu contratei o Tevez, mano. Ou o Tevez era do Atlético de Madrid? Não, acho que não, né? Contratei o Tevez, mano. Caraca, doidão. Tava na Juventus, no auge. Ele da Juventus metido ele no Atlético. E, bicho, pensa numa resenha, mano. Eu ia trabalhar já pensando na hora de voltar pra casa, cara. Tipo, parecia que tinha resgatado aquele sentimento de querer voltar a jogar com mais frequência, sabe? Porque eu tinha um Play 2 anteriormente, né? E já tinha meio que desgostado, tá ligado? Assim, não do aparelho, mas dos jogos, né? E aí voltou aquela chama, cara. E como eu tinha uma parte de jogo pra jogar a hora que eu quisesse, assim, né? O jogo console destravado, era muito satisfatório, velho. E aí, nesse mesmo período, comecei a chamar um amigo meu pra jogar lá em casa, né? A gente jogava demais, mano. A gente era viciado, mano. A gente era viciado naquela merda, mano. A gente deixava de ir pro culto, mano, às vezes, de domingo pra jogar. E aí ele ia lá pra casa, a gente jogava muito. Naquela época a gente jogava muito PES também. Jogava o PES 13. O horrível PES 14 também jogava bastante. A gente jogava no começo um contra o outro, tá ligado? Só que aí eu sempre humilhava ele, né, mano? Sempre humilhava o Matheus. Sempre foi meu filho no FIFA. E aí tinha hora que não tinha graça, mano. Aí, mano, vamos jogar junto no mesmo time. Aí beleza, jogava junto. E montava um time, mano. E era loucura demais. E aí ele ia lá pra casa às vezes, mano, de manhã, mano. 10 horas da manhã, miserável. Mandava mensagem, aí, macho, bora jogar hoje? Eu mandava, né? Mensagem pra ele. Aí falava, bora, mas só que eu tô a pé. Tem como tu me buscar aqui, não? Aí eu pegava a moto e ia buscar ele. Miserável. Aí começava a jogar 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, mano. Ia parar 7 horas da noite, baitola. 7 horas, 8 horas da noite. E o culto era 6 horas. Cadê? Ei, mano, vamos só mais uma. Quando dava 5 horas, né? Vamos só mais uma. Dava 5 e meia. Bora mais uma. Quando ia ver, ei, mano, bora pro culto hoje não, mano. Bora jogar. Caraca, mano, jogava demais com aquele miserável, mano. Beleza, 360 foi o primeiro Xbox. Cara, passei de 360, mano. Peguei em 2013, eu vim pegar o meu Xbox One, foi... Cara, analisando, não passei tanto tempo com esse 360, não. Eu peguei ele em 2013 e em 2015, no meu aniversário, eu tava com o One, mano. Foi, acho que passei 2 anos com ele, mano. Foi 2 anos mesmo. Achei que era mais tempo. E aí peguei o One, mano, em 2015. Caraca, mano, lembro até hoje. Comprei o Onezão, aquela caixa zona verde. Até hoje tem a caixa ainda, lá no Brasil ainda. Aí, beleza, peguei o One, levei pra casa. Mano, levei o bagulho pra casa, fui montar na casa de uma outra ex, mano. Ixi, eu vou apanhar nesse vídeo, mano. Fui montar ele na casa de uma outra ex e na casa da peste não tinha internet, mano. E nessa época eu não sabia que pra usar o Xbox tinha que ter internet não, mano. Puta, levei o bicho pra lá, fiz a instalação toda dele na televisão, mano. Quando vai ligar o bagulho, ele pede senha, pede pra criar conta, pede pra tu logar se tu já tiver conta. Eu, caraca, baitola, não tem internet nessa casa não. E agora? Beleza, tive que desmontar ele, mano. Desmontei o bagulho, voltei pra minha casa triste, mano. Porra, eu comprei o console, tô na maior expectativa pra jogar esse miserável. E agora chego, não consigo. Enfim, beleza, não funcionou devido à internet. Voltei pra casa, no outro dia liguei. Aí deu tudo certo. E aí, cara, caraca, mano. Eu tinha uma LG naquela época, uma Full HD. Minha primeira LG, prata. Até eu estar com a minha mãe essa televisão ainda, uma LG prata. Vendi pra minha mãe a televisão, viu? Dei foi uma porra. Vendi pra comprar outra. Aí, então, porra, eu ia vender pra outra pessoa. Ela falou que não precisava vender, que ela comprava. Então, beleza, eu vendi pra ela. Foda-se. Minha mãe é malandra também, tá? Aí, beleza. Comprei lá o bicho, fui testar ele. Cara, que gráfico era aquele, mano. Eu vi naquela época muito vídeo do Mu Pro, mano. Fazia vídeo de modo carreira. Ele, não sei se ele ainda faz ainda. Eu acho que deve fazer. E aí, quando eu comecei a jogar o FIFA 15, 16 no Xbox One, mano. Tu é doido, é? Caraca, mano. Que experiência do caramba, mano. Tipo, gráficozão muito pica, mano. Viciado. Jogava Resident Evil 5, 4 não, 5, 6. Muito, mano. Muito, jogava muito. E aí, continuei a mesma pegada com o Matheus.
jogando modo carreira pra porra naquele console, mano. E aí eu guardava o console, mano, no meu quarto que tinha ar-condicionado. E eu não sei se foi isso, cara, mas teve uma época que o Xbox One, ele não conectava mais o controle, tá ligado? Deu pau lá. Acho que depois de 1 ano e pouco de uso, ou um pouco mais, não conectava, mano, o controle. Nem no cabo, mano. E aí tava na garantia ainda, né? Tava na garantia ainda, acho que foi dentro de 1 ano ainda, eu acho. Não, acho que a garantia dele foi de 2 anos. Beleza. Liguei pra Microsoft, expliquei a cena toda. Aí mandei o console pra lá. Maluco, mandei o console, passei acho que 1 mês sem console. Voltou o mesmo console. Não sei que porra foi aquela, mano. Os caras mandaram de volta o mesmo console, com o mesmo problema, não fizeram nada. Puto, viado. Puto. Liguei pra lá de volta, escatei, xinguei todo mundo. Aí mandaram enviar de novo. Aí foda-se, mano. E o verme tava alto pra jogar modo carreira, mano. Mandei, tive que mandar, foi o jeito. Aí beleza, passou-se um tempo, mandaram de volta. Aí mandaram um novo. Novo, zerado. Lacrado e tudo, na caixinha e tudo. Aí eu, agora sim, paizão. Beleza. Esqueci de contar que eu tive que vender o 360, né, mano? Pera lá. Vendi o 360 tempo pra poder comprar o One. Cara, tive uma dor de cabeça da porra, porque o meu 360 deu pau uma época. E aí eu não conhecia muita gente pra mandar arrumar. Aí o Diego, né, o mesmo que me indicou comprar ele, me indicou um maluco pra arrumar, né? Que ele já tinha arrumado umas paradas lá. Aí beleza, mano. Levei esse 360 lá pra arrumar. Caraca, mano. Cara, mano, na hora que eu cheguei, hoje se eu já tivesse a malandragem que eu tenho hoje, eu já não tinha deixado o console lá, né? Tudo bagunçado a oficina do cara, mano. Tudo bagunçado, tudo jogado, os consoles jogados, uma merda. Beleza, longe pra caramba da minha casa. O cara, beleza, falou, ó, fez um orçamento lá na hora, deu uma olhada, falou o que era na mesma hora. Aí pediu um prazo, não sei quanto tempo. Beleza, passou-se esse prazo, mano. E eu ligava pro cara, o cara não atendia. Quando atendia, ficava pedindo mais um prazo. E eu já puto. Mano, nada. Aí teve um dia que eu me zanguei, fui lá com um amigo meu, com o Matheus. Mesmo assim, não tinha resolvido, mano. Cara, ele ficou me enrolando na faixa de uns 3 meses, mano. Sem sacanagem, sendo que ele pediu primeiramente 1 semana. Ele ficou 3 meses, mano. Sempre dando um prazo atrás do outro. E eu puto, mano. Caraca, mano, esse cara vai me enrolar, mano. Mano, aí bateu a loucura, mano. Sei que não era pra ter feito isso. Falei com o meu padrasto, mano. A gente pegou 2 facas. Mano, eu tava tão louco que eu acho que eu ia passar o cara mesmo, mano. Não vou mentir, não. Possesso, mano. 2 facas do tamanho da minha perna. Pegamos uma moto e fomos bater lá, mano. Beleza, chegamos lá, botamos logo a faca em cima da mesa. Pá! Igual aquela expressão, botou o pau na mesa. Bora, filha da puta. Cadê o videogame? Aí ele já ficou nervoso, mano. Nervoso. Não sei o que. Não resolvi ainda não e tal. Preciso mais no prazo, caralho. Beleza. Mano, aí ele pegou um outro console lá, mano. Fiquei puto, mano. Porque o meu era destravado pra jogar no HD, cara. E aí ele me deu um Xbox destravado também, mas era pra jogar CD, mano. E eu não queria aquela porra, mano. Enfim, foi o que era, porque eu já tava pra querer matar de fato ele, mano. Aí, beleza, levei pra casa, passei um tempo com ele testando e tal, bam. E eu fiquei, porra, mano, eu tenho que vender essa merda, mas eu vou vender isso aqui com a consciência pesada, porque tá funcionando, mas e se esta merda para de funcionar e outra pessoa que comprou, né, mano? Eu vou ficar assim, né? Caraca, eu não queria que fizesse isso comigo. Mas, cara, eu passei bem 1 mês com o console, o bicho tava funcionando de boa. Vou vender, mano. Aí anunciei, primeiro separado, vendi primeiro o Kinect, depois vendi um controle separado. Eu sei que no final das contas, mano, a venda saiu mais cara ainda, lucrei ainda em cima do valor que eu tinha comprado ele. Enfim, aí comprei o One, beleza. Aí voltando pra parte que ele deu problema. Microsoft mandou o novo. E aí, cara, quando chegou o novo mesmo assim na caixa, gravei até um vídeo, botei no Instagram na época, felicidade danada, mano. Voltei a jogar meu modo carreira e tal, blá blá blá. Sensacional. Felizão demais. E aí, vai a ideia de criar um canal de FIFA na época com o Xbox One. Caraca, que loucura, viu, mano? E aí aquele Xbox lá em casa, mano, jogando toda hora com meu amigo e tal, mano, eu jogava demais, mano. Era viciado. Nessa época aí eu era viciado, esquece. Já faltei trabalho pra jogar, mano. Não vou nem mentir. Não façam isso, mas já fiz isso, mano. E aí, beleza, eu jogava pra caralho com ele. Peguei uma época fiquei doente, mano. Fiquei doentão mesmo. E a minha recuperação foi toda com o Xbox, mano. Não podia sair de casa, eu tava de fato doente, não tava com malandragem, não, tava doente mesmo. Aí, jogando toda hora, caraca, mano. Aquele Xbox me ajudou muito naquela época. Eu fiquei de cama, acho que uns 2, 3 meses de cama, mano. Fiquei no CTI, fiquei mal mesmo. Depois eu fui pra casa, recebi alta. Tava com uma doença. O médico disse que se eu passasse mais um dia pra chegar no hospital, eu tinha morrido. Enfim, e aí a recuperação foi toda com esse Xbox, mano. Jogando toda hora. E aí, beleza, passou-se os anos. Aí chegou a geração do Series S, né, mano? E, porra, tava com o canal na época, o canal tava bombando na época, o canal tava bem. E eu queria ter o console da nova geração, né, obviamente. E aí eu tive a ideia, mano, vou ter que me desfazer desse console. Aí, beleza. Anunciei o Xbox One, fui vender triste, mano. Vendi ele triste, mano. Muito triste mesmo. Anunciei, vendi rápido. Vendi bem mais barato que eu tinha pagado. Era o que era. E aí, cara, foi o meu primeiro console que eu tive na vida da nova geração no lançamento, mano. Foi o Xbox Series S. Na época, o canal praticamente tava bombando e tava dando pra gerar uma receita legal. Peguei a receita do canal, juntamente com o dinheiro que eu tinha vendido o Xbox One. E pumba, comprei no lançamento, mano. Eu e o Diegão. O Diegão até ficou mal na época quando me indicou aquele filho da Kinga do técnico
técnico, né? Que de técnico não tem nada aquele viado. Enfim, e aí a gente comprou junto praticamente, mano. Eu comprei o meu uma semana, acho que foi uma semana depois do lançamento, ou se foi mais ou menos isso. Depois de comprou logo o dele, já na semana seguinte, a gente foi buscar junto dele na época. Um rolê danado, ó, mano. Caraca, ele vendeu o Xbox One S dele também na época pra poder comprar o Series S. E caraca, mano, eu fiquei muito feliz na época que comprei. Eu vi a felicidade dele por ter ficado se alegrado comigo, né, cara? Aí depois a gente foi buscar o dele, peguei o carro, levei o dele pra vender junto. Era pra vender o console dele numa cidade longe, mano, outro bairro. E aí ele pediu ajuda. Eu falei, não, mano, bora, tô de folga, eu vou pegar o carro aqui, bora. Peguei o carro, levei ele lá pra entregar o anterior, né, o One S, pra pegar o Series S. E deu tudo certo. Na época tinha a AMI das Americanas, mano, se liga? Comprei o meu pra ter aquele cashback da AMI e o Diego também, né? Chegamos lá na loja pra comprar o do miserável, mano. E a vendedora meio confusa, sabe? Tava uma procura danada por esse console na época. E o Diego é muito agoniado, filho do ego, igual eu. Aí a mulher tentando ajudar pra arrumar o desconto, né? Pra pegar, acho que era tava no estoque, no armazém, sei lá. E o Diego já tava puto, mano, não sei o que, eu calma, caralho, vamos buscar isso aí, vai dar certo, mano. Acho que tava dando problema na conta dele, não lembro, da AMI, não sei o que era, mano. Aí beleza, a gente levou lá vendemos o Xbox One S no mesmo dia e depois a gente voltou pra ver se tava tudo certo. E acabou que deu certo. A gente pegou o Series S dele, foi top, mano. Foi sensacional mesmo, mano. É legal, né, cara, quando você tem um amigo assim que você se alegra genuinamente por ele e vê ele de volta, né? Porque às vezes tu tem um brother que tu se alegra quando ele conquista as paradas, mas não é recíproco, né? E nesse caso, graças a Deus, é recíproco. E a gente tem até uma história muito parecida nessa questão, né? Dos Xbox. Eu também era do Play 2, ele também era, foi pro 360, depois fomos pro One, depois fomos pro Series S, beleza? E agora ele tá no PC e eu tô nos consoles ainda, né? Enfim, cara, tipo, essa foi a minha trajetória com o Xbox. Uma empresa que consegui ver ao longo do passar do tempo, tendo uma decaída no mercado gigantesca, mano. E é triste porque quando isso acontece, né, a empresa que tem no momento é a Sony, né, a maior. Tem a Nintendo, mas eu acho que a Nintendo não consegue competir, acho eu, com o PlayStation, né, mano? O público da Nintendo é muito grande, mas eu acho que a Nintendo não é... Não sei, mano. Eu tô falando bobagem sem pesquisar dados, mas eu não gosto dessa guerra de console, então pra mim isso é merda. Mas enfim, eu acho que quando fica uma empresa muito no monopólio, e aí a gente tem essa patifaria que tá acontecendo agora, né? E isso é muito em decadência também da própria defasagem da Microsoft, tá ligado? Isso é muito mal, porque a gente fica refém de uma única empresa e é triste. Enfim, mano, vídeo nada a ver, aleatório, nada com nada, só falando uma abobrinha. Mas eu queria dividir com vocês aí a minha história com vocês. Eu tenho uns vídeos gravados, mano, só que eu não tenho aqui, deve estar no Brasil. Uns vídeos que a gente brincava de Kinect, mano. Eu e os moleques, era loucura, né? Imagina aí um monte de marmanjo brincando de Just Dance, mano. Altamente cholas, aquelas danças. E aí o que eu vou fazer agora? Comprei com Kinect pra jogar com a minha, né? A minha digníssima primeira dama, né? Ô, loucura. Se eu postar esse vídeo aqui é porque eu sobrevivi os ataques que ela me fez, falando das ex aqui no vídeo, mano. É loucura demais, né? Mas tinha que falar, mano, porque faz parte da história do cara. Enfim, cara. Hoje eu tenho o Xbox Series S e tem esse daqui. Bicho, é triste porque eu tô naquela fase que não tô muito ligado pra jogar videogame, não. E como eu tenho os PlayStation, mano, quando eu vou jogar algum, é mais no Play, tá ligado? O meu Xbox Series S, mano, sem sacanagem, ele deve estar com quase acho que tá até mais, mano. 2 meses sem ligar ele. Tem até que ligar ele porque não pode, né? Deixar desligado. Mas é triste, mano, porque os jogos da Xbox, cara, esses atuais eu não curto muito não, tá ligado? Essa parada nova. Esse aqui eu vou... Já falei com um brother meu aqui. A gente vai ver como é que faz aí um esquema pra pegar um desbloqueio pra ele no HD externo. E aí sim, mano, a nostalgia vai bater forte, tá ligado? Quando eu conseguir jogar aqui alguns jogos que eu jogava na época, vai ser sensacional, mano. Mas pense num console da hora esse aqui, mano. Sério mesmo, o 360. Eu acredito que marcou muita gente, cara, esse console, sério. Porque ele era um console acessível na época, com uma destrava incrível, mano. Tipo, uma destrava mesmo incrível. Eu não lembro se na época... É porque na época eu nem me ligava muito de PlayStation, não, mano. Depois que eu peguei esse aqui, pra mim, PlayStation não existia praticamente. Mas eu não lembro se na época que essa destrava aqui tinha, a RGH, a ALD, não sei das contas, se o PlayStation 3 já tava destravado. Não lembro, mano. Porra, o bicho tá ficando bonito, mano. Enfim, cara, saudosismo bateu forte, mano. Papo reto. É muita loucura, cara. Como um mero console consegue fazer o cara ter várias recordações, consegue criar memórias, né? Criar laços, criar vínculos, né? Por exemplo, eu tenho algumas amizades que foram criadas através de conversas de console, cara. E acredito que também alguns de vocês também, né? É muito maneiro, né, cara? Esse ramo dos videojogos, videoplays, o cara consegue criar uns laços assim, bem da hora, mano. Enfim, mano, eu não vou mostrar pra vocês eu montando aqui, porque isso eu acho que é um vídeo pra outro conteúdo, mas caraca, mano, já tá uma diferença absurda dele aqui. Se vocês tiverem alguma dica de limpeza aí, mano, vocês comentam aí. Eu acho que eu já vou encerrar esse vídeo, porque o vídeo tá ficando muito longo, já tá fugindo um pouco aí da quantidade de tempo que eu queria que o vídeo ficasse. É loucura. Comenta aí, mano, aí embaixo aí, alguma história tua legal, interessante dos temidos videojogos pra gente tocar uma ideia, beleza? É isso, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Acreditem nos seus sonhos. Espero em breve conseguir pegar o Xbox One e talvez o Xbox cabeção também, pra fechar a família dos Xbox, beleza? Tamo junto, galera.